galerinha Planeta Bio, tudo bem com vocês? Vamos resolver junto então a prova de conhecimentos específicos da nossa gloriosa FAMERP Vestibular 2023. Então vamos lá. Diz aí a questão 1. O poliestireno, o que é isso? É um plástico? Então tá bom, o poliestireno é uma das formas mais comuns de plástico. Bem, é de difícil reciclagem e é habitualmente descartado em depósitos de lixo e muitas vezes chega aos oceanos. Problema sério, viu, gente? Cientistas australianos descobriram que as superlarvas de tenébrio, você sabe o que é tenébrio? Tenébrio é esse besourinho simpático aqui, ó. Você está vendo aí a larva, o filhotinho, o neném, né? E o besourinho adulto, aí o tenébrio adulto. Mas diz aí, os cientistas australianos descobriram que as superlarvas de tenébrio, espécie de besouro, se alimentam de plástico, ô louco, né? E suas enzimas intestinais podem, de uma forma, de reciclar o poliestireno. Confirmamos que as superlarvas podem sobreviver com uma dieta única de poliestireno e ganhar um pouco de peso em comparação com o grupo controle, afirmou um dos cientistas. Embora as superlarvas criadas à base de poliestireno tenham concluído seu ciclo de vida, chegando até a fase adulta como besouros completos, os testes revelaram uma perda de diversidade microbiana em seus intestinos. Portanto, o poliestireno não é nutritivo e afeta a saúde aí do besourinho, né? Muito bem, aí o que o cara quer saber? Ele quer saber qual a função das enzimas intestinais, né? Aqui, ó, né? Então, basicamente, a pergunta ela não tem muito o que falar sobre ela, né? Essas enzimas intestinais, elas agem como enzimas digestivas, não é isso, gente, né? E o que elas fazem? Elas degradam o plástico aí. Então, qual que é a função das enzimas intestinais dessas superlarvas na reciclagem de poliestireno? Basicamente, o que ela faz? Elas degradam o poliestireno, provavelmente transformam, né, esse composto em outros compostos químicos que de alguma forma entram no metabolismo aí do animal, né? A gente pode falar que essas enzimas intestinais são enzimas degradadoras, digestivas, né? Cite um fator abiótico que influencia na atividade de uma enzima. Bom, você poderia colocar o pH do meio, você poderia colocar a temperatura do meio. Como ele pediu só um fator abiótico, você poderia falar ou o pH ou a temperatura. Bom, segue aí, galerinha, uma sugestão de resposta. As enzimas intestinais das superlarvas de tenébrio agem como enzimas digestivas capazes de degradar o poliestireno em outros compostos. Um fator abiótico que influencia na atividade enzimática é a temperatura do meio, mas poderia ser também o pH, certo? E tá bom. Vamos continuar? Letra B. Caso cientistas utilizem o plasmídio bacteriano. Você sabe o que é plasmídio, né? Plasmídio é aquele DNA circular encontrado em bactérias, não é? Então tá bom. Caso cientistas utilizem plasmídio bacteriano para sintetizar uma enzima intestinal da superlarva de tenébrio, o que deve ser descoberto dessa superlarva antes de se alterar o plasmídio bacteriano? Ué, o gene. Essa aí seria, por exemplo, a técnica do DNA recombinante, não é? Eu teria que achar qual que é o trecho de DNA, quais são as bases nitrogenadas ou a sequência de bases nitrogenadas contidas no DNA, nada mais é do que o gene. Então eu teria que descobrir qual que é o gene, né? Porque é a partir desse gene que eu vou descobrir qual é o RNA mensageiro também, não é? Afinal de contas, o DNA, ele dá origem ao RNA mensageiro, a transcrição. Lá no RNA mensageiro a gente tem os códons. Esses códons, eles vão ser lidos, traduzidos, graças ali à atividade dos ribossomos em proteína. Vai ter a tradução. Primeiro tem a transcrição, DNA para RNA mensageiro, depois a tradução, RNA mensageiro para proteína.
Essas enzimas são proteínas. Então, antes de mais nada, eu preciso descobrir o gene, né? Aí com enzimas, por exemplo, ali eu tenho a endonuclease de restrição, né? Eu posso cortar, por exemplo, né, o DNA na medida certa, aquela parte que me interessa. Por outro lado, eu posso ligar com as enzimas ligases esse DNA, né, esse gene do tenóbrio lá no plasmídio, né, e a partir do plasmídio, isso é muito biotecnologia, eu, por exemplo, produzir essas enzimas que teriam um efeito muito interessante para a gente, porque elas são capazes de degradar o plástico, né? Então tá bom. Mas aí vem uma outra pergunta: cite a propriedade do código genético que permite essa síntese. Olha, o código genético, gente, ele é universal. O que significa isso? Que ele é igual em todos os seres vivos. O código genético ele é igual na bactéria, no ser humano, no tenébrio, em todos os seres vivos. Então, sem muitas delongas, respondendo aí a questão, a gente poderia falar assim, ó, deve ser descoberto o gene ou a sequência de bases nitrogenadas do DNA, capaz de originar os códons do RNA mensageiro, que são traduzidos numa enzima intestinal em questão, né? A síntese da enzima intestinal, da superlarva, certo? Só é possível usando essa técnica, graças ao fato do código genético ser universal, certo ou não, galerinha? Então vamos lá de questão 2, né? A questão 2, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Parece ser um barbeiro, um ser humano, um barbeiro. Tá com uma carinha aqui de ser um Trypanosoma cruzi. E, não deu outra aqui, ó, né? Já vi a figurinha, já tô sabendo aqui que trata-se de uma pergunta de doença de Chagas, né? Certo? Barbeiro, Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é o agente etiológico, o barbeiro é o vetor, né? O ser humano é um dos hospedeiros aqui também. Então tá bom, vamos ver o que ele está falando. A figura representa o ciclo de vida de um protozoário parasita. É o Trypanosoma cruzi. Cite a doença causada pelo protozoário que apresenta o ciclo de vida representado na figura. Tranquilo, né, gente? É a doença de Chagas. Qual número indica a fase em que esse protozoário não apresenta estrutura locomotora? Bom, qual que é a estrutura locomotora do Trypanosoma cruzi? É o flagelo. Então tá bom, vamos ver aí qual figurinha não tem flagelo. Esse aqui tem flagelo? Tem. Então não é a 4. E aqui tem flagelo? Tem. Então não é o 1. O 2 aqui tem flagelo? Tem. Então não é o 2. O 3 aqui, ó, essas formas aqui de protozoário dentro do ser humano, né? Provavelmente aqui, por exemplo, em algum tecido humano, por exemplo, tecido cardíaco, eles têm flagelo? Não. Então é a 3, né? Você sabia que quando, por exemplo, não tem aí o flagelo, a gente chama essa forma de amastigota. Mas não precisava escrever isso na resposta, não. Ele só queria saber em qual número é a fase sem justificar. Então, número 3. Então, sem muitas delongas, o protozoário é causador da doença de Chagas e em 3 temos o protozoário sem flagelos, né? Os protozoários sem flagelos, os amastigotas. Certo! Agora vem a letra B, né? Na letra B, o cara pergunta o seguinte: nas pessoas contaminadas, a fase inicial dessa doença costuma ser assintomática, porém, na fase crônica ocorrem as manifestações mais graves. Explique o que o protozoário provoca no coração humano, né? Que causa manifestações graves na fase crônica dessa doença. E, uma outra perguntinha, como o vetor transmite essa doença a uma pessoa? Certo? Então vamos dar uma lembradinha, né? Vocês sabem que o principal órgão afetado pela doença de Chagas, assim, disparado, é o coração. O protozoário se instala nas fibras musculares cardíacas, lá no miocárdio. Lá ele cria, entre aspas, ninhos, se reproduz, né, assexuadamente, destrói as fibras cardíacas. O coração, né, a fibra cardíaca, né, o tecido cardíaco, muscular cardíaco, ele começa a ser substituído por um tecido conjuntivo fibroso. Além do coração ficar menos musculoso,
coração mais fraco, ele começa a aumentar, começa a ter uma cardiomegalia em função desse surgimento de novos tecidos que substituem o tecido cardíaco, né? E, claro, o coração fica mais fraco, rola também o quê? Uma insuficiência cardíaca, né? A doença, ela é muito grave, certo? Muito bem. Agora, como é que o barbeiro transmite a doença? Não é exatamente através da picada, é através de suas fezes. Geralmente, o que o barbeiro faz? Ele vai, né? Ele é hematófago, ele pica o indivíduo, se alimenta do sangue do indivíduo, quase que em seguida ele defeca muito próximo à ferida de onde ele picou. E geralmente, né, os indivíduos, eles coçam aquela região, fazem um esfregaço, né, com as fezes contaminadas no local da ferida. Nesse momento, por exemplo, o protozoário ele pode entrar na corrente sanguínea por meio da ferida do barbeiro, ou se o indivíduo lá tiver, por exemplo, lá coçou, né, teve contato com as fezes do barbeiro, colocar a mão na boca, colocar a mão aqui, por exemplo, na conjuntiva. De qualquer forma, as fezes do barbeiro entrando por ferida ou entrando por mucosas, o indivíduo corre um risco muito grande de contrair a doença de Chagas. Então, sem muitas delongas, a gente poderia falar isso daqui, ó. O Trypanosoma cruzi destrói as fibras musculares cardíacas, causando cardiomegalia, né, aquele aumento do coração, como você está vendo aí na foto, e insuficiência cardíaca. O vetor, né, o barbeiro, transmite a doença por meio da liberação das fezes contaminadas, que podem entrar em contato com a ferida deixada pela picada do vetor, promovendo a entrada dos protozoários na corrente sanguínea. Belezinha! Bom, então vamos lá de questão 3, né? Olha só, parece ser uma questão de sucessão ecológica, né? Olha só. Ao longo de centenas de anos, uma ilha marítima recém-formada após a erupção vulcânica foi colonizada por sucessivas comunidades até atingir o clímax. Típico caso do que? De sucessão ecológica primária, né? No início desse processo de colonização, comunidades pioneiras ocupam a ilha e permitiram a instalação de comunidades intermediárias. Cite uma característica da comunidade pioneira que permite iniciar a sucessão ecológica e como os organismos da comunidade pioneira foram levadas até a ilha marítima. Não é? Então tá bom. O que a gente poderia pensar aí? Bom, antes de mais nada, aqui está um esboço meio geral do que é uma sucessão ecológica. Sucessão ecológica, você está vendo aí as etapas de uma sucessão ecológica? Basicamente, o que ela é? Ela é uma transformação das comunidades biológicas em função do tempo, né? E claro, quem é que inicia uma sucessão ecológica? A comunidade pioneira, também conhecida como ESSESI. O que caracteriza essa comunidade pioneira? Resistência, simplicidade. Eles têm uma produtividade primária líquida muito grande. Por quê? Porque a taxa de consumo de biomassa nessa comunidade pioneira é menor do que a taxa de produção de biomassa. Então, a produtividade primária bruta nessa comunidade pioneira, ela é maior do que a respiração, vamos chamar a respiração de quantidade de biomassa consumida. E resultando, o que é PPB menos o R? PPL, produtividade primária líquida. Produtividade primária líquida da comunidade pioneira costuma ser muito alta, né? Tá bom. Aí o que acontece? Essa comunidade pioneira ela vai transformando o meio e vai possibilitando a instalação de comunidades transitórias, outras comunidades intermediárias, que a gente chama de série ou séries. Aí essas comunidades transitórias, né, elas já passam a ter, por exemplo, um consumo de biomassa um pouco maior. Então, por exemplo, aquela diferença que tinha entre a produtividade primária bruta e a respiração, a quantidade de biomassa produzida e a quantidade de biomassa consumida,
Aí nessa série, nessas comunidades transitórias, já tende a diminuir essa diferença. Significa que a produtividade primária líquida começa a diminuir. Também aumenta aí nesse caso a diversidade de espécies, não é? Bom, isso vai acontecendo ao longo do tempo, várias comunidades transitórias vão aparecendo, até nós termos o estabelecimento, por exemplo, de uma comunidade clímax. Basicamente é uma comunidade estável, com poucas transformações. Ela atingiu o clímax. Por quê? Porque basicamente a quantidade de matéria orgânica produzida e a quantidade de matéria orgânica consumida pela comunidade fica muito parecida. Produtividade primária líquida cai bastante em função dessa semelhança que tem entre aquilo que é produzido e aquilo que é consumido, sem falar da altíssima diversidade de espécies, né? Seres mais complexos, seres mais específicos, correto? Então aqui o cara está dando até exemplo, ó. Exemplo de comunidade pioneira. Você tem os líquens, você tem as cianobactérias, você tem as briófitas, são seres autótrofos, são seres aí que basicamente ali, né? O líquen é uma associação entre algas e fungos. O fungos no líquen é o componente heterótrofo, né? Mas você tem a alga que é autótrofa, você tem a cianobactéria que é autótrofa, você pode ter briófitas, né? Que são musgos, né? Seres muito resistentes, pouco exigentes, né? Tá bom, a série, você já vai ver que, por exemplo, aí essa comunidade pioneira, ela pode ser substituída por gramíneas, arbustos, musgos um pouco mais desenvolvidos, né? Depois vem o clímax. O clímax, por exemplo, um exemplo aí seria uma grande floresta, né? Ao longo do tempo, né? Então, sim, é possível até mesmo uma ilha vulcânica. A gente tem até exemplos que aconteceram, né, na história da humanidade, por exemplo, lá em Java, né, na Indonésia, em que, por exemplo, há ilhas vulcânicas ali, né, que foram arrasadas ali, por exemplo, né, pela lava vulcânica, depois de algumas dezenas de anos, apareceu lá, por exemplo, lá uma comunidade, uma floresta, né, Tenra, né, naquele local, depois de algumas dezenas de anos, certo? Mas tá bom. Respondendo a pergunta sem muitas delongas aí, a gente poderia falar isso daqui, ó. As comunidades pioneiras são constituídas por organismos muito simples, pouco exigentes, muito resistentes, geralmente autótrofos, com grande produtividade primária líquida. Não é? Tá. Ele pergunta, tudo bem, mas como é que esses organismos foram levados até a ilha marítima? Pode ser que tenha havido, por exemplo, né, se propagado através de, vamos supor, né, troncos de árvores boiando, por exemplo, no oceano, carregando algumas sementes, carregando alguns pequenos animais de pequeno porte, né? Muitas aves também migratórias, elas podem, por exemplo, estar de passagem, elas podem voar ali, defecar, até pousar, defecar, né? E trazer, por exemplo, ali, né? Junto com suas fezes, algumas sementes, né? Que consigam germinar, né? Nessa condição, por exemplo, em que eu tenho pouco substrato orgânico, né? Certo? Enfim, tá certo. Aí o cara tá perguntando, na letra B, agora o seguinte: por que que a biomassa torna-se estável na comunidade clímax? Né? E por que a maior variedade de nichos ecológicos na comunidade clímax? É aquilo que a gente falou, né, pessoal? Né? A biomassa torna-se estável na comunidade clímax, por quê? Porque a produtividade primária bruta, ou seja, a matéria orgânica produzida, basicamente é igual à respiração, à taxa de respiração, ou seja, a biomassa consumida. Isso significa que eu vou ter o quê? Uma produtividade primária líquida pequena, um equilíbrio, né, entre aquilo que é produzido e aquilo que é consumido. Isso chama-se estabilidade. Agora, lembra que a gente falou também que no decorrer da sucessão ecológica aumenta o número de espécies, né? A biodiversidade aumenta, a diversidade de espécies aumenta. Aumenta, portanto, também o quê? Os modos de vida, os nichos ecológicos. Né? O que é nicho ecológico? É um modo de vida de uma determinada espécie. Se aumenta o número de espécies, aumenta também o número de nichos ecológicos. Então, sem muitas delongas,
poderíamos responder dessa maneira. Ó. A estabilidade de uma comunidade clímax resulta de uma pequena taxa de produtividade primária líquida, uma vez que a produtividade primária bruta tende a se igualar ao consumo de biomassa por respiração. Durante a sucessão ecológica ocorre aumento da diversidade de espécies, por conseguinte, maior número de modos de vidas, nichos ecológicos. Bom, então tá bom. Então aí de questão 4, né? Diz o texto o seguinte, olha só. A anemia hemolítica autoimune, você sabe o que é autoimune? Faz parte de um grupo frequente de doenças que podem surgir em qualquer idade. Em cerca de metade dos casos, não é possível determinar a causa da anemia hemolítica autoimune, que também pode acompanhar outra doença ou ser causada por ela, como o lúpus enteromatoso sistêmico, outra doença autoimune, né? Bom, a pergunta é meio tranquilinha, ó. Qual é a célula sanguínea? Trata-se de uma doença hemolítica. O que é doença hemolítica? Destruição de quem? Das hemácias, não é? Tá. Qual é a célula sanguínea que está relacionada diretamente à anemia hemolítica? Então, se você pensou em hemácia, glóbulo vermelho, eritrócito, tá tudo certo, né? Em qual local do corpo humano as células normalmente é destruído? Ou seja, as hemácias elas não duram muito tempo, né? Elas duram aproximadamente aí uns de 60 a 120 dias. Elas são produzidas continuamente lá na medula óssea vermelha, mas as células envelhecidas, as hemácias envelhecidas ou em desuso, elas são degradadas, destruídas em dois lugares do corpo humano, no baço e no fígado, né? Então, sem muitas delongas aí, respondendo aí esta questão, a gente poderia falar, ó, letra A célula sanguínea relacionada à anemia hemolítica é a hemácia, ou eritrócito, ou glóbulo vermelho. As hemácias são normalmente destruídas no baço ou no fígado. Legal, aí vem a letra B. Aí na letra B, diz aqui o texto, diz aqui a pergunta. Em que consiste uma doença autoimune humoral que provoca o quadro de hemólise? Então vamos lá, o que é uma doença autoimune humoral? Esse humoral aí tem a ver com anticorpos. Doença autoimune significa o seguinte, que o sistema imunológico passa a atacar alguns antígenos do próprio corpo. É algo ou contra, né? Uma espécie de tiro no pé. Por alguma razão, certo? Essa razão ainda ela não está muito bem elucidada pela ciência. Sabe-se que existem doenças autoimunes em que o sistema imunológico se volta contra o próprio corpo, né? É o caso aí do lúpus, é o caso aí, por exemplo, da anemia hemolítica autoimune, é o caso, por exemplo, né, da maior parte, né, dos casos de diabetes tipo 1, tá? Tô bem. Aí, continuando a pergunta, por que as pessoas com qualquer anemia costumam ter cansaço ao realizar atividades físicas de baixo esforço? A hemácia, ela transporta oxigênio. Se o indivíduo tem menor número de hemácia, significa que vai ter uma queda do transporte de oxigênio, ou seja, menor taxa de produção de energia, o indivíduo fica cansado, não é? Então, sem muitas delongas aí, o que a gente poderia responder? Olha só, a doença autoimune humoral descrita está relacionada ao sistema imunológico. Nesse caso, as hemácias são atacadas e destruídas por anticorpos produzidos pelo próprio organismo. O cansaço ao realizar atividades físicas em um quadro de anemia decorre da diminuição do número de hemácias e, por conseguinte, da menor quantidade de oxigênio que chega às células. Vai ter uma queda, né, uma diminuição daquele processo energético que a gente conhece como respiração celular. Certo? Opa, questão 5, muito legal, uma questão de terapia celular, né? Uma grande promessa aí no tratamento do câncer, né? Diz aqui, ó, utilizada pela primeira vez no país em 2019, uma nova terapia modifica células do próprio paciente para combater o câncer. Conhecida como terapia de células CAR-T
A técnica considera as características moleculares de cada tipo de câncer para desenhar uma resposta específica contra a doença. As células T, na verdade essas células T são os linfócitos T, né? As células T, que atuam na defesa do organismo, são retiradas do sangue e alteradas geneticamente para que se encaixem na superfície das células cancerosas e possam atacá-las. O material é multiplicado em laboratório e reinserido no paciente. Olha, basicamente aí o que o texto está falando é disso daqui, ó. Digamos que eu tenho aqui um paciente com câncer. Retira-se desse paciente linfócitos T. São linfócitos T especiais, né, capazes de produzir citotoxinas, que teoricamente destroem células ou células infectadas, ou, por exemplo, em alguns casos aí de células tumorais. Mas qual é a ideia? A ideia é de que essa célula T seja retirada do paciente, levada para o laboratório. Aí eu vou modificar geneticamente essa célula. Eu vou inserir nessa célula genes capazes de desencadear receptores CAR. O que são receptores CAR? São receptores que ficam na membrana plasmática do linfócito da célula T, capazes de se encaixar em células tumorais, identificar rapidamente uma célula tumoral. Então, basicamente, a gente tira a célula do paciente, esses linfócitos T, leva para o laboratório, utiliza vírus como vetores. Muitas vezes, por exemplo, é utilizado o retrovírus, né? A função desses vírus é inserir nesse linfócito retirado do paciente o gene, né, que é capaz, a partir dele, de formar receptores CAR. Esses receptores CAR, eles são sintetizados, a célula passa a expressar esse gene, é uma célula modificada. Esse receptor CAR, ele fica na membrana externa, né, do linfócito, da célula T. Tá bom, aí esta célula é reintroduzida no paciente sem nenhuma rejeição, né, porque é do próprio paciente, contém o mesmo material genético do paciente. Aí qual que é a ideia? Pois é, esse receptor CAR, ele se encaixa em antígenos específicos de células tumorais. Ou seja, é usar a célula do indivíduo, modificada geneticamente, para curar o câncer do próprio indivíduo. Não é legal essa técnica, né? Aí a célula, né, CAR-T, ou linfócito T modificado, o que ela vai fazer? Ela se encaixa no antígeno, produz citotoxinas e acaba destruindo a célula tumoral. A ideia é esse, o princípio é esse. Tá bom, mas vamos ver aí o que está perguntando o texto. Por que na terapia com células CAR-T ou CAR-T há baixo risco de rejeição dessas células pelo organismo da pessoa receptora? Ele próprio respondeu a pergunta, porque essas células são do próprio organismo, elas têm o mesmo material genético, né? Elas foram retiradas do próprio indivíduo, contém basicamente assim, de uma maneira geral, a mesma matriz bioquímica, não é? Que divisão celular está relacionada ao câncer? Você sabe que as células tumorais, elas se reproduzem por mitose. Então, sem muitas delongas, respondendo aí, por exemplo, a pergunta, a gente poderia falar, né, a probabilidade de rejeição é pequena porque as células CAR-T foram retiradas do próprio paciente, apresentam o mesmo material genético do paciente. E a mitose está relacionada ao câncer, não é? Letra B, diz aqui o seguinte, ó, cite a principal substância orgânica existente na superfície das células cancerosas que é alvo das células CAR-T. Ele está falando desse antígeno aqui, ó. E o que nós vamos ter lá na membrana plasmática da célula cancerígena? Ou uma proteína ou uma glicoproteína. A maioria é proteína, não é? A substância orgânica ao qual o texto aí está se referindo. Aí tem uma outra pergunta. Uma pessoa curada de um câncer poderá transmitir geneticamente as células CAR-T aos seus descendentes? Não, não, não. São células somáticas, né? Não são células germinativas. Elas foram
modificada geneticamente, mas essa modificação genética aconteceu apenas em células somáticas, não nas células geradoras de gametas, não nos testículos, não nos ovários, né? Ou seja, isso não é transmitido por meio de gametas, óvulos e espermatozoides para a descendência. Então, sem muitas delongas aqui, a gente poderia falar o seguinte: ó, os antígenos presentes na superfície das células cancerosas são proteínas ou glicoproteínas. Ah, professor, eu escrevi só proteína. Tá tudo certo. As células CAR-T não são transmitidas geneticamente à descendência por tratarem-se de células somáticas e não germinativas. Alterações no material genético das células somáticas não são transmitidas, né, aos gametas. Certinho? Opa, interessante aí, hein? Uma questão 6 de fisiologia vegetal, fisiologia do estômago, hein? Bom, diz aqui o texto: as células guarda delimitam o poro estomático ou estômatos, estruturas que podem se abrir ou fechar conforme as necessidades da planta. O gráfico ilustra a variação da concentração de potássio encontrados nas células anexas e nas células guarda, presentes em uma folha de uma espécie de planta da Mata Atlântica. Tal variação ocorreu sob efeito de um fito-hormônio em dada condição abiótica do solo. Perfeito, então vamos dar uma lembradinha do estômago. Olha aí um estômago, né? Então no estômago, toda essa estrutura aqui a gente chama de estômago. Do que é composto um estômago? Duas células principais, são as células guarda. Elas têm cloroplastos, né? Elas fazem fotossíntese. E em volta delas a gente tem células da epiderme da folha, né? Que a gente chama de células anexas, né? Enfim, tem gente que chama de células acessórias, não é isso? Então tá bom. Bom, aí no meio do estômago, ou seja, entre as células guarda, você tem o que? Você tem lá o ostíolo, correto? Bom, você sabe que ora o estômago está aberto, ora o estômago está fechado. O estômago pode abrir, permitir o que? Trocas gasosas durante a fotossíntese, permitir a liberação de vapor d'água durante a transpiração. Não é isso? Tem momento que o estômago está fechado, tem momento que o estômago está aberto. Outra coisa importante citada até no texto, né? Como é que funciona o estômago? À base de potássio. Então, por exemplo, o estômago aberto. Geralmente o estômago fica aberto numa situação normal, quando, por exemplo, eu tenho uma quantidade razoável de água no solo bem hidratado, e geralmente de dia. Geralmente de dia, na presença de luz, o que acontece? Né? O potássio que está nas células, as células anexas, migra para as células guarda. As células guarda ficam com mais potássio do que as células anexas. Elas ficam mais concentradas. Se elas ficam mais concentradas, elas ficam hipertônicas. O que acontece? A água que está na célula anexa, por osmose, se desloca para as células guarda. Células guarda começam a ficar túrgidas, cheias de água. Quando elas ficam túrgidas, cheias de água, elas meio que ficam gordinhas e permitem o que? Elas permitem a abertura do estômago, a abertura desse ostíolo. Né? Então você vê, por exemplo, aqui no gráfico, ó, concentração de potássio muito alta aqui na célula guarda, tá vendo? Ó, nesse momento aqui, no momento 1, o estômago está aberto, tem muito a ver com isso. Ó, no momento 1, aqui, ó, né, tá acontecendo esta parte do desenho aqui. Legal. Quando chegar a noite, não é? Normalmente, na ausência de luz, o estômago fecha. Aí vai acontecer tudo ao contrário. Aquele potássio que estava na célula guarda volta para a célula anexa. A célula anexa passa, né, a ficar hipertônica em relação à célula guarda, que fica hipotônica. E a água que estava na célula guarda se desloca por osmose para a célula anexa.
Portanto, a célula guarda perde a água, fica meio flácida, meio que murcha, e o estômago fecha, o estilo fecha, o estômago fica fechado. Olha aqui, por exemplo, no caso número 3, ó, provavelmente aqui é à noite. À noite, ó, pouco potássio na célula guarda, muito potássio na célula anexa. Perfeitinho? Tá? Mas vamos ver o que o cara está perguntando para nós aqui, ó. Qual é a principal vantagem de muitas plantas manterem o estômago fechado à noite? Bom, à noite não tem fotossíntese, né? À noite não tem trocas gasosas da fotossíntese. E, portanto, né, não vai ter tanto fluxo, por exemplo, assim, gás carbônico ou oxigênio lá pelo estômago. E uma outra vantagem é principalmente a economia de água. Elas vão transpirar menos, não é? Ainda diz aqui, ó, cite uma condição abiótica do solo que pode induzir o fechamento do estômago. Gente, se não tiver água no solo, o estômago fecha. A presença de água no solo é fundamental. Se tiver água no solo, legal. O estômago pode abrir, por exemplo, de dia. Mas, professor, e se tiver de dia e não tiver água no solo? Olha, rapaz, você pode colocar bastante luz ali. Se não tiver água no solo, não adianta. O estômago permanece fechado mesmo de dia. É a condição sine qua non a água do solo aí, tá? Bom, então sem muitas delongas, respondendo aí a questão, a gente poderia falar o seguinte, ó, no item A, né? O fato dos estômatos permanecerem fechados à noite conferem a certas espécies de planta menor perda de água por transpiração. A condição abiótica que pode induzir o fechamento estomático é a diminuição da quantidade de água presente no solo. Certo ou não? Então tá bom. Aí tem aqui uma outra pergunta que tem muito a ver com aquilo que a gente comentou, né, sobre o fluxo de potássio, que diz o seguinte, ó, de acordo com o gráfico, em que momento, 1, 2 ou 3, os estômatos estão fechados? No 3, né, gente? Agora, justifique sua resposta citando o fito-hormônio que induz o fechamento dos estômatos. Pois é, o que acontece? Geralmente, existe um hormônio que interfere no fechamento e abertura do estômago. Esse hormônio chama-se ácido abscísico, conhecido com a sigla ABA. Geralmente, esse hormônio, esse fito-hormônio, ele é mais produzido pela planta em solos, quando os solos, por exemplo, eles estão com pouca água. O que o ABA faz? O que o fito-hormônio faz aí em questão, ácido abscísico? Ele promove o deslocamento, né, do potássio da célula guarda para a célula anexa. Nesse caso, o que vai acontecer? A célula anexa fica mais concentrada, a célula guarda fica menos concentrada, e a água, como vocês sabem, por osmose, sempre vai do meio menos para o meio mais. Aí a célula guarda, menos concentrada, tende a perder água, murcha, fica flácida, o estômago fecha. Essa história que você tem que contar lá para o examinador, né? Os estômatos fecham no momento 3, nesse momento o ABA, né, o ácido abscísico, promove o deslocamento dos íons potássio, né, das células guarda para as células anexas, que se tornam hipertônicas. Por osmose, as células anexas, hipertônicas, né, absorvem água das células guarda, hipotônicas, que se tornam ficam flácidas e culminando no fechamento estomático. Certo? Bom, então tá bom. Vamos lá de questão 7, pelo andar da carruagem. É uma questão de genética, hein? Vamos ver. A distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne é determinada por um alelo recessivo ligado ao sexo. Lembra o que é herança ligada ao sexo? É a mesma coisa que falar que é herança ligada ao cromossomo X. Traduzindo para o português, é um gene recessivo localizado no cromossomo X. Tá bom. É uma condição genética mais comum nos indivíduos do sexo masculino e afeta, sobretudo, os músculos esqueléticos, prejudicando os movimentos do corpo. É uma doença meio chata. Progressivamente, a condição vai se agravando e leva ao óbito precoce. Então, tá bom. Cite o cromossomo sexual. É o X, né?
onde é encontrado o alelo recessivo que determina a distrofia muscular, o cromossomo X. Por que o sexo biológico masculino é considerado heterogamético? Ah, vocês lembram, né? O sistema sexual dos seres humanos é o sistema sexual XY. A mulher é XX, o homem é XY. O homem é o sexo heterogamético porque ele produz dois tipos de gametas. Um gameta carregando o quê? O cromossomo X e o outro gameta carregando o cromossomo Y. Né? Por isso que ele é chamado de heterogamético. Um espermatozoide carrega o X, 50%, né, dos seus espermatozoides carregam o cromossomo X, 50% carregam o cromossomo Y. A mulher é o sexo homogamético, por quê? Porque a mulher é XX, né, 100% dos seus ovócitos carregam o cromossomo X. Então, respondendo aí o item A, a gente poderia falar assim, olha, é o cromossomo X, aí o cromossomo em questão. O sexo masculino é considerado heterogamético porque os indivíduos do sexo masculino produzem dois tipos de gameta, espermatozoides. 50% dos gametas carregam o cromossomo X, 50% dos gametas carregam o cromossomo Y. Belezinha? Então tá bom. Aí vem uma outra pergunta que ele coloca a seguinte situação aqui pra gente, ó. Suponha um casal com dois filhos biológicos, a Giovana e o Murilo, sendo o Murilo o único da família que tem distrofia muscular. Legal. Qual a probabilidade de Giovana, irmã do Murilo, gerar uma criança do sexo biológico masculino e ainda com distrofia muscular? Demonstre os cálculos. Demonstre os cálculos, né? Bom, dessa história toda, gente, a gente poderia montar o quê? Então, vamos lá, quer dizer que a gente poderia, por exemplo, aí, ó, montar um heredograma, não é? Diz aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui está a Giovana e aqui está o Murilo, certo? O Murilo é o único rapaz que tem a herança ligada ao sexo recessiva. Digamos aí que a distrofia do tipo do Kane seja condicionada pelo gene Azinho, ligado ao sexo X-azinho. O Y não tem nada a ver com a história, não é? Todos os outros indivíduos envolvidos, eles são normais. Então, por exemplo, o pai do Murilo, X-azão Y, dominante. A mamãe é X-azão, X-azinho. Por quê? Porque a gente sabe que o Y, que o Murilo tem, ele recebeu do seu pai. E o X-azinho da sua mãe. Como a mãe é normal, então ela tem que ser heterozigótica. Ela tem que ser X-azão, X-azinho. E a Giovana? A Giovana é que não sabemos. A Giovana ela é normal, então ela tem que ter o X-azão. Mas ela pode, a gente sabe que um X-azão ela recebe do pai, o outro, né, ou da mãe. Agora, esse X aqui, eis a questão. Ele pode ser X-azão, pode ser X-azinho, vai. Digamos que um X-azão veio do pai. Então esse X aqui, ou pode ser o X-azão da mamãe, ou pode ser o X-azinho da mamãe. A Giovana só vai ter um filho do sexo masculino com a distrofia muscular do Kane sob uma condição. Qual condição? Ela tem que ser X-azão, X-azinho. Então, primeira coisa, a gente tem que calcular a probabilidade da Giovana ser X-azão, X-azinho. Então, a gente poderia fazer esse raciocínio. Digamos que, por exemplo, aqui, ó, pai da Giovana, X-azão, Y. Mãe da Giovana, X-azão, X-azinho, X-azão, X-azinho, certo? Se a gente cruzar, por exemplo, o pai da Giovana com a mãe da Giovana, o resultado que obteríamos seria esse. Mas eu já sei que a Giovana, ela é do sexo feminino e não masculino. Então, tiro do raciocínio aqui, né, esses genótipos masculinos, ou a Giovana é X-azão, X-azão, ou a Giovana é X-azão, X-azinho. Qual é a probabilidade dela ser X-azão, X-azinho? Se você falou 50%, você falou certo, 50%, meio, mas esse daí não é o resultado final. Calma. Bom, colocamos a condição. A Giovana só vai ter um filho
com a distrofia muscular do Kane, se ela for XAzão, XAzinho. Qual é a probabilidade da Giovana ser XAzão, XAzinho? Meio, 50%. Tá bom, agora eu vou fazer um outro cruzamento parecido com esse. O cruzamento da Giovana com um rapaz aí XAzão Y, né? Ou seja, fazer isso daqui, ó, já considerando a Giovana heterozigótica. Aí sim, qual nesse caso será a probabilidade de nascer um guri com a distrofia muscular, né? Olha ele aqui, ó, XAzinho Y. Qual é a probabilidade? Um quarto, um quarto, um quarto, né? Então, medir a probabilidade 1 parcial, probabilidade da Giovana ser XAzão, XAzinho meio, probabilidade número 2. Legal. Considerando a Giovana heterozigótica, qual é a probabilidade dela ter um menino, né? Com a distrofia? Um quarto. O que eu tenho que fazer? Multiplicar essas probabilidades, né? Então, esses eventos simultâneos, né? Só vai nascer a criança do jeito que o enunciado está pedindo se acontecer a probabilidade 1 e a probabilidade 2. Regra do E, a gente multiplica as probabilidades. Então vai ficar o quê? Vai ficar meio multiplicado por um quarto. Resposta final, um oitavo. Belezinha? Então, tá bom. Última perguntinha da prova, questão 8, né? Uma pergunta que me parece ser de evolução. A imagem ilustra os processos de especiação alopátrica e simpátrica que ocorreram nas ilhas do Havaí a partir de espécies ancestrais. Os valores indicados na imagem mostram o tempo aproximado da formação das ilhas e provavelmente o tempo em que surgiram as respectivamente espécies de plantas. Então, se a gente está vendo aí, né, que durante um determinado tempo, né, parece que teve lá uma separação das ilhas ali do Havaí, uma formação, né, em fragmentos, populações se estabeleceram nesses fragmentos a partir de um ancestral comum e elas ficaram isoladas geograficamente, né? A partir daí, há 2 palitos para ter, por exemplo, uma especiação do tipo alopátrica, né? Com essas informações é possível construir um cladograma ilustrando o grau de parentesco entre essas espécies. Verdade, aqui tem um cladograma, o tempo de surgimento delas, né? E as relações filogenéticas entre elas, conforme o tempo aí e conforme o que está lá expresso também lá naquele desenho, né? Preencha os retângulos do cladograma fornecido no campo de resolução e resposta, indicando as espécies. Essa espécie aqui, ó, deixa eu sublinhar, né? Seria, por exemplo, essa gloriosa aqui, ó, certo? Mas tem uma outra que ele está falando aqui, ó, do Batia escabra, certo? Olha ela aqui, ó, né? E tem mais uma outra aqui, que é essa tal de Dubatria Waileae. Cadê ela? Tá aqui, ó. Não é? Não necessariamente nessa ordem, de acordo com o grau de parentesco entre elas. Tá bom. Na imagem, percebe-se que algumas espécies convivem na mesma ilha e devem estar parcialmente isoladas reprodutivamente. Tá bom, cite um mecanismo pós-zigótico que pode indicar que as espécies estão isoladas reprodutivamente uma da outra. Não é? Então tá bom, né? Vamos ver aqui, gente. Olha só, 5,1 milhões de anos. Pi! 5,1 milhões de anos. Pi! Né? Quem é a plantinha? Essa daí, ó, a do Baltia Waileale, né? Tá bom, vamos pegar agora um tempo, 3,7, mais ou menos por aqui. Ah, quem é? 3,7 deve estar por aqui, ó. Pá, né? Quem é a plantinha aí, ó? A do Baltia Scabra. E quem que é mais recente? Essa daqui é a mais recente, ó, aqui, ó, né? 1,3 milhões, ele está mais ou menos por aqui, ó, né? Entre 1 e 2 aqui.
É aquela lá que tem o nome mais complicadinho aí, né? O do gênero Argyroxyphium. Meu Deus, cada nome, né, gente? E qual é o mecanismo pós-zigótico? Tem vários mecanismos pós-zigóticos, né, que podem indicar que essas espécies, elas são espécies diferentes, ou seja, elas estão isoladas reprodutivamente, elas não conseguem mais se reproduzir. Ou elas até podem se reproduzir, só que seus descendentes são estéreis, né? E é exatamente isso, eu colocaria essa informação. O mecanismo pós-zigótico mais conhecido é exatamente essa esterilidade da planta híbrida resultante do cruzamento entre o gênero Dubaltia e o gênero Argyroxyphium. Meu Deus, tá bom. Letra B. Qual é o principal fator aí que permitiu a especiação alopátrica? Bom, você vê aí que teve um isolamento geográfico, esse daí é o principal fator, não é? E por que que esse isolamento geográfico foi fundamental para a formação de novas espécies? Ué, elas não conseguem trocar material genético entre elas, né? Basicamente é isso daqui, ó. O principal fator foi o isolamento geográfico. Esse fator submeteu essas plantas ancestrais, né, a diferentes pressões seletivas, impediu, né, não permitiu que o fluxo gênico, elas foram ficando diferentes, de espécies diferentes ao longo do tempo. Certinho, gente? Então tá bom. Usuário Planeta Bio, sucesso no vestibular aí para vocês. Tamo junto. Beijão. Tchau, tchau.